ter condição, ó Deus, de atender aos necessitados, em nome de Jesus. Meu Deus, o teu servo que irá pregar a tua palavra nessa noite. Espírito Santo de Deus, o Senhor já colocaste a tua palavra no espírito, na alma, no coração e também na boca do teu filho. Então somente ajuda ele a transmitir as tuas verdades eternas. Nós abrimos os nossos ouvidos e de bom grado ouvimos a tua palavra nessa noite. Você comigo diz amém? Graças a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor. Ainda de pé como estamos, abra sua Bíblia, por gentileza. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Quero compartilhar um texto bíblico. Louva Jesus por mais uma oportunidade de poder pregar a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Efésios, capítulo de número 2, eu quero compartilhar um texto com todos nesta noite. Diz assim a palavra de Deus em Efésios, capítulo de número 2. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos deleitos e pecado, e nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o principado e potestade do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos deleitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua glória, da sua graça, e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Só até aqui se assente, por gentileza. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto bíblico, esta carta que o nosso irmão Paulo, ele escreveu aos irmãos de Éfeso, pois é interessante notarmos essa descrição de Paulo, uma vez que Paulo diz que nós somos salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo está dizendo que não há intervenção humana no quesito da salvação, porque foi dada por meio de Cristo, e nós recebemos esta graça pela fé. Mas é interessante que, olhando essas descrições acerca desta carta que Paulo escreve a Éfeso, visto que Paulo teve 3 vezes na cidade de Éfeso, a última vez que Paulo esteve nessa cidade de Éfeso, Paulo ficou 3 anos, conforme a descrição de Atos capítulo 20, versículo 31, como também Paulo, ele batizou pessoas em Éfeso em nome de Jesus Cristo, pela descrição do capítulo 19 de Atos, versículo de número 5 e 6. Também Paulo ministrou na escola de Tirano, em Atos capítulo de número 19, versículo de número 9, como também Deus, pelas mãos de Paulo, fez grandes milagres extraordinários em Atos capítulo de número 19, versículo 11. Todas essas descrições foi em Éfeso quando Paulo esteve. Mas é interessante também que Paulo ganhou muitas almas para Jesus quando ele esteve em Éfeso, no capítulo de número 19, versículo de número 26, são essas descrições de Atos quando Paulo esteve em Efésios. Porém, é interessante destacarmos também
que Paulo escreveu esta carta aos irmãos em Éfeso, na descrição do ano 60 ao ano 63 aproximadamente, visto que Éfeso, uma vez que a Bíblia descreve pelo menos 2 cartas escritas para esta igreja. A primeira escrita pelo apóstolo Paulo, neste ano, no ano 60 ao ano 63, e a segunda carta escrita pelo nosso irmão João, quando ele esteve na ilha de Pátimo escrevendo as cartas, conforme a descrição do Apocalipse 2, João escreve uma carta direcionada à igreja de Éfeso. Mas é interessante que, visando aqui a última viagem de Paulo, que ele passa 3 anos na igreja de Éfeso, conforme a descrição de Atos, capítulo de número 20, versículo de número 17, Paulo vai dizer algo muito interessante acerca deste último relato que ali ele esteve. Paulo vai dizer: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando os encontrou com ele, disse-lhe: vós sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que estava entre vós. Então Paulo vai dar aqui um relato da sua ida e os dias que ele havia passado na igreja de Efésios. Mas ele ainda continua dizendo: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrima e provações que pelas cilada dos judeus me sobrevieram. Olha o que o Paulo está dizendo: eu estava em Éfeso, eu estou com vocês aqui em Éfeso, mas eu estive aqui com toda a humildade, com toda a mansidão, mas em meio a esta igreja, Paulo diz que teve muitas ciladas dos judeus para com a sua vida. E Paulo estava dizendo aqui de judeus que também faziam parte ali da igreja, querendo de uma forma ou de outra disturbar a vida ministerial do apóstolo Paulo. E ele diz: eu tive entre vós, eu tive com humilde, com muitas lágrimas e também com muitas provações, e também com muitas ciladas dos judeus entre nós. Mas ele ainda continua dizendo: mas jamais deixei de vos anunciar as coisas provenientes ao reino de Deus. E ele começa a destacar, começa a descrever. Paulo está dando o seu último relato acerca da sua partida de Éfeso para Jerusalém, mas algo me chamou a atenção quando eu olho para esse texto, capítulo 20, versículo de número 27, Paulo diz assim: porque jamais deixei de vos anunciar todas essas coisas a respeito de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu como bispo para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29, ele diz: e eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Paulo está dizendo: meus irmãos, eu estou indo para Jerusalém, mas deixa eu dizer algo aqui para vocês. A igreja pelo qual Deus constituiu presbíteros, pastores, ministros, ele comprou com o seu próprio sangue. Ele, além de comprar com o seu próprio sangue, eu ainda tenho mais para vos dizer. Eu sei que depois da minha partida, muitos entrarão no vosso meio, penetrarão disfarçadamente no nosso meio. Paulo está dizendo: eles só estão esperando eu sair, porque quando eu sair, eles vão penetrar no vosso meio. Quem são eles, Paulo? Lobos vorazes, cruéis. Eles não estarão preocupados com a obra, e sim consigo mesmo. E Paulo ainda continua dizendo: E quanto dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrebatar discípulos após si. Paulo diz: além de entrarem lobos vorazes no nosso meio, na igreja de Éfeso, Paulo diz também: devemos tomar cuidado com os que se levantam no nosso meio com gracinha, levando o discípulo após si. E é por isso que nós temos hoje uma grande problemática no nosso meio,
de enfatizar isso que Paulo está dizendo. Pessoas queridinhas dizer: não, se for fulano que for pregar, eu vou, porque aquele ali prega muito. Paulo diz: eles vão se levantar no nosso meio, atraindo gente após si. E aí Paulo começa a dar todos esses relatos acerca da sua partida. Quando olhamos agora a descrição do capítulo 20, versículo 26, Paulo vai dizer: e tendo dito isto, estas palavras, Paulo vai se ajoelhar com a igreja de Éfeso, vai orar com os irmãos, e então houve grande pranto entre eles, e abraçaram efetuosamente a Paulo e o beijou. E quando isso acontece, entristeceram especificamente pela palavra que ele disse, que não mais veria o seu rosto. Paulo, ao alertar a igreja de Éfeso, e agora que ele está indo para Jerusalém, Paulo vai reunir os discípulos, vai reunir a congregação de Éfeso, vai se ajoelhar com eles, e após se ajoelhar, Paulo vai orar com a igreja. Paulo, ao orar com os irmãos, agora os irmãos vão abraçar o apóstolo Paulo efetuosamente, aqui é com amor, é com carinho, e vai beijar Paulo, dizendo como foi importante ter ele no nosso meio. E quando olhamos agora essa descrição, agora Paulo vai para Jerusalém, Paulo vai passar a falar com os irmãos de Éfeso através desta carta. E quando Paulo vai falar com os irmãos através dessa carta, uma vez que a igreja ficava situada na cidade de Éfeso, uma grande cidade da Ásia naquela época, visto que a cidade de Éfeso era uma cidade turística, abastecida em vários pontos turísticos, como também havia na cidade de Éfeso o que nós chamamos de panteísmo, muitas religiões na cidade de Éfeso, inclusive a religião da deusa pagã, da deusa dos Efésios. Mas a igreja estava instituída ali. Mas Paulo vai escrever agora aos irmãos de Éfeso. Paulo, ao saudar os irmãos de Éfeso, é interessante quando olhamos a descrição do capítulo de número 1, Paulo vai saudar dizendo: eu, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e também aos fiéis em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: eu sei a região que vocês habitam, eu já sei, eu tive lá, mas deixa eu lhe dizer uma coisa: vocês são santos e fiéis. Paulo está dizendo: a cidade é idólatra, mas a igreja continua sendo santa e fiéis. Paulo está dizendo: vocês não dependem da cultura, porque eu já sei, vocês são santos e também vocês são fiéis. Fiéis em quem, Paulo? Fiéis em Cristo Jesus. E aí ele vai saudar os irmãos: que a graça e vós outro e a paz da parte de Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Paulo está dizendo: eu conheço as aflições de vocês, mas a boa palavra que eu tenho para vocês é que a graça do Senhor Jesus esteja sobre vocês, e também a paz de nosso Senhor Jesus, para que em meio à adversidade, às tribulações, a paz reine sobre vocês. Mas aí, quando nós olhamos ainda esta descrição, Paulo, ao escrever o versículo de número 3 do capítulo 1, ele vai dizer que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Paulo está dizendo: está vendo essa cidade de Éfeso? As bênçãos que eles possuem são bênçãos materiais, são bênçãos palpáveis, mas a bênção que Deus derramou sobre vocês é a bênção do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É as bênçãos que foram derramadas sobre vocês, aonde, Paulo? Na região celestial. Paulo está dizendo: não dependa de Éfeso, dependa do Pai, dependa das bênçãos que eles proporcionou para você. Aonde está essa bênção? Na região celestial. E aí, quando nós olhamos aqui, destrinchando esse texto aqui, Paulo diz: olha, meus irmãos, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos deleitos e pecados.
Paulo diz: Deus olhou para você e disse assim: eu resolvi te dar vida. Você estava morto nos seus pecados e nos seus deleitos. E o que é isso? Nos meus próprios prazeres. Quem pode tirar o homem no seu áudio de prazer da vida? Gozando do bom e do melhor que o mundo lhe proporciona, ele está no auge da sua vida. E a Bíblia diz assim: ele está morto. Ele está morto porque os prazeres desta vida lhe proporcionaram. E aí um irmão me perguntou uma vez: eu ainda não me decidi servir religião nenhuma. Eu tenho o meu livre-arbítrio. Eu disse: o seu livre-arbítrio já se decidiu por você. Se você morrer, o seu livre-arbítrio já se decidiu. Porque você está preso nos prazeres que esta vida te proporciona. E a Bíblia olha para você e diz: você está morto e não sabe. E aí olha o que ele diz: mas quanto antes, outrora, andávamos segundo o curso deste mundo, pelo principado e potestade do ar, e éramos chamados de filho da desobediência. Pois quando olhamos esse contexto bíblico, a Bíblia vai nos dizer agora que o mundo, primeira epístola de João, diz que o mundo jaz no maligno. E se o mundo jaz no maligno, se você não se decidiu, ainda dá tempo, pois você pode ser filho da desobediência. O filho da desobediência aqui é dizer: eu não aceito os atributos de Deus e principalmente a sua palavra. Eu faço da minha vida o que eu quero. Você é filho da ira e da desobediência dos principados e potestades. Pois quando olhamos esse contexto, Paulo está apenas dizendo das coisas da carne. Paulo está dizendo apenas das paixões da carne. Que o homem é preso e o homem é tentado. Mas ele ainda diz em Efésios capítulo de número 6: tomai sobre vós toda a armadura de Deus, para que quando fizeres isso, estejais firme e inabaláveis. O que eu faço, Paulo? Tome o capacete da salvação, tome a couraça da justiça e os calçados do evangelho da paz, para anunciar as boas novas. E não se esqueça da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, para apagar os dados inflamados do maligno. Por que isso, Paulo? Porque eu estava morto nos prazeres da vida. Agora que Jesus me encontrou, a minha vida se tornou uma guerra. E eu só posso vencer esta guerra, não é com os prazeres que eu tinha, mas agora é com a armadura de Deus. Aí ele diz: olha, a sua briga é contra principado e contra potestades e os dominadores das trevas. Paulo está dizendo: agora você entrou numa guerra, porque você estava morto e agora você recebeu a vida. Mas por que eu recebi a vida? Não merecíamos. Pois João capítulo de número 1, versículo de número 11, diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não receberam, mas todo quanto assim o recebeu, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Ele disse: agora eu te dou uma oportunidade de ser filhos de Deus. A partir do momento que eu me decido e já não deixo o livre-arbítrio me decidir por mim, eu digo: não, agora eu sou filho de Deus, pois eu creio no seu nome. E aí quando eu creio e sou filho de Deus, pois Lucas agora vai descrever, dizendo, no capítulo 10, versículo de número 19, quando eu passo a ser filho de Deus, Jesus nos dá poder para pisar na cabeça de serpente e escorpiões, e por um motivo bebermos alguma coisa mortífera, não nos fará dano algum, porque Ele nos deu este poder. Ele nos deu este poder. E aí ele vai continuar dizendo: entre os quais também
todos nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo toda a vontade dos nossos pensamentos, e era por natureza filhos da ira. Paulo diz assim: os seus pensamentos já te condenava diante de Deus. E pois quando olhamos a descrição bíblica de Isaías, capítulo de número 55, versículo de número 8 e 9, Isaías diz assim: pois o Senhor Deus tem pensamentos de paz ao vosso respeito. Antigamente nós éramos condenados pelas ações e pelos pensamentos. Uma vez que estamos em Cristo e nos tornamos filhos, agora Deus olha e diz: eu tenho pensamento de paz ao teu respeito. Eu tenho um pensamento de paz e não de mal, para dar um fim em quem vos desejais. E agora, Senhor, os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. E aí Paulo começa a descrever nesta carta dizendo: antigamente tínhamos as paixões da carne. Pois Gálatas vai descrever algo muito interessante quando olhamos nessa descrição bíblica. Paulo vai descrever as paixões desta carne. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Dito, porém, andais no Espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne. Quando eu ando no Espírito, jamais eu faço o que os meus desejos me levam impulsionalmente a fazer. Tudo que os nossos desejos, deleito, é impulsionado a fazer, é desejo da carne. E o que mais? É concupiscência. Concupiscência é o desejo desenfreado dos olhos pela vontade de obter e nunca está satisfeito. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que provém seja o vosso querer. Paulo está dizendo: meu irmão, quem você alimentar é que vai te dominar na hora da dificuldade. Se você alimentar o Espírito, você vai sobreviver do Espírito de Deus. Mas se você se alimentar da carne, ela vai te levar à morte. Por que tudo isso, Paulo? Porque o Espírito jamais vai satisfazer as minhas vontades e as minhas paixões. Tem gente que olha e diz assim: quem manda no meu corpo sou eu, quem manda na minha vida sou eu. Mas aqui eu te digo, na nossa vida quem manda é Jesus. Paulo diz: quem manda agora na nossa vida é o Espírito, pois nós agora somos templo do Espírito Santo. E a pergunta é: quem manda aí dentro? E aí ele vai continuar dizendo: mas sois guiados pelo Espírito e não sobre a lei. Por que isso? Ora, as obras da carne são conhecidas. Paulo diz: as obras da carne são conhecidas, são manifestas. Quais são elas, Paulo? Prostituição, obras da carne. Impureza, obras da carne. Lascívia, obras da carne. Lascívia aqui, é interessante que quando olhamos a descrição da lascívia, o desejo da lascívia é incentivar o outro a pecar por causa do meu corpo. Quando você não peca, você faz alguém pecar por sua culpa. Isso se chama lascívia. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia e dissensões. Tudo isso obras da carne. Quem é guiado pela carne anda dentro destas obras. Pois o versículo 21 diz: inveja, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, a respeito das quais vos declaro, como já vos outra hora vos anunciei, que não herdarão o reino de Deus.
Paulo disse: se você ainda não se decidiu, é melhor se decidir agora. Porque se você segue alguma característica dessa da carne, o reino de Deus não te pertence. Por que não te pertence? Porque João escreveu o Apocalipse 20, versículo 15. Ele diz que ladrão lá não entra, feiticeiro lá não entra, mentiroso lá não entra, assassino lá não entra. Capítulo 20, versículo de número 15 do Apocalipse, João diz assim: e abriram-se os livros, e se o seu nome não foi escrito lá, está escrito no lago de fogo. Quem vai abrir o livro e vai ver se o seu nome está lá ou não, é Cristo. Mas só você pode manter o seu nome lá. Mas como eu faço para me livrar das obras da carne? Ande no Espírito. Versículo 22, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quando ele chega nos frutos do Espírito, a última declaração de Paulo é: tenha domínio sobre os seus desejos, tenha domínio sobre você, porque tais coisas não herdarão o reino de Deus. E quando olhamos ainda essa descrição de Paulo, ele ainda começa a dizer mais ainda: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que nos amou. Ele diz: Deus é muito rico em misericórdia. Ele exerceu a sua justiça, mas também a misericórdia dele estava lá. E a misericórdia dele, oh glória, estava lá. Por isso João 3,16 diz que quando Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estas coisas Paulo está dizendo porque o seu muito amor que nos amou, estando nós mortos em nossos pecados e deleito, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça nós somos salvos. Ele está dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós somos salvos. Porque Hebreus 9, verso 22 diz que quase todas as coisas, segundo a lei, se purificava com sangue, mas sem o derramamento de sangue, não haveria remissão de pecado. É por isso que quando Jesus vai à cruz e derrama o seu sangue, remiu nele mesmo nossos pecados. E quando ele vai remir pelo seu sangue agora, nós recebemos esta graça. E é interessante que nós não merecíamos, pois Deus olhou dos céus e disse: eu vou destruir o homem que criei. Mas quando olhamos Gênesis capítulo 6, versículo 8, ele disse: antes de eu destruir, deixa eu dar mais uma olhada, e disse: achei Noé. E achou o Senhor Deus graça sobre Noé. Oh glória! A justiça dele disse: exerço, mas a misericórdia disse: existe alguém lá que merece esta graça. E ele disse: achei Noé. E através de Noé, oh glória, Noé alcança a sua família. E não para, através de Noé Deus chama Abraão, a graça alcança Abraão, a graça alcança, oh glória, Isaac. De Isaac a graça alcança Jacó, de Jacó a graça alcança José e os seus 12 irmãos. Mas a graça não para, a graça olha de lá de cima e vê Moisés colocado no cesto e disse: ó Moisés, o tempo é um caos, é de morte. Mas a graça já estava sobre ele. E deixa eu te dizer uma coisa: quando Jesus vem a este mundo, ele olha para aquela cédula e diz: agora está consumado. Isso é, a justiça de Deus operava, mas agora é a sua graça. A graça, o que nós não merecíamos, agora nós merecemos por meio do sacrifício de Cristo. E a graça não para. A graça nos alcançou e tem a tendência ainda de alcançar o teu esposo. A graça ainda tem a tendência de alcançar a minha esposa, a tua esposa. A graça ainda tem a, oh glória, esta probabilidade de alcançar o teu pai, de alcançar a tua mãe. A graça ainda tem esta probabilidade de alcançar os teus, porque Jesus fez este sacrifício. Aí ele diz assim: pela graça agora você pode declarar: eu sou salvo.
Pela graça nós declaramos: eu sou salvo por meio de Cristo. E como eu recebo a salvação? Quando eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu vou para o inferno? Calma que ainda tem mais. Depois da graça vem a santificação. É o processo de quem está na graça. Mas por que, Jesus? Porque no processo de santificação eu posso me desviar, e uma vez salvo, nunca mais serei salvo. Você pode deixar a graça e escolher os prazeres deste mundo e perder a sua salvação. Não existe uma vez salvo, sempre salvo, nunca. Você é salvo porque a graça te alcançou, e no período da salvação entra a santificação. Estou sendo santificado, como Paulo diz, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Fui santificado ano passado, estou sendo santificado esse ano, e o ano que vem, e depois, até o arrebatamento da igreja. Estamos apenas sendo santificados por Ele. Este é o processo dia após dias. Aí ele diz: juntamente com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais. Olha o que ele diz: quando Cristo ressuscita, e todo aquele que confessa Cristo e morre para este mundo, perdeu a sua vida, mas achou uma vida em Cristo. Mas Paulo declara na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, dizendo: agora, se alguém agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Que coisas velhas? As vontades da carne já se passaram. As minhas vontades já se passaram. E agora? Agora sou uma criatura por meio de Cristo Jesus. E através de Cristo, nós somos uma nova criatura. Pois quando somos emergidos no batismo, descemos como velho homem, mas quando levantamos uma nova criatura por meio de Cristo. O batismo significa você sepultar um morto para levantar um velho. Isso aqui é só Jesus que faz. E quando nós levantamos no batismo, agora recebemos vida juntamente com Cristo. E aí Paulo vai declarar dizendo que ele nos fez agora assentar nas regiões celestiais. Sabe o que é interessante? Que nas regiões celestiais estão os principados e potestades dominadores das trevas. E nós não estamos igual a ele, porque nós estamos em Cristo. E a Bíblia diz que o Senhor Deus nos colocou a bênção. As nossas bênçãos em Cristo está nas regiões celestiais. E como faço para entrar nessa região celestial? Tomando toda a armadura de Deus, para não entrar nessa guerra despreparado. Quando você entra numa guerra despreparado, você não sabe de onde vêm as ciladas do diabo. Mas quando nós estamos preparados, Jesus disse lá em Mateus capítulo de número 25, versículo de número 46, Jesus disse: orando e vigiando em todo o tempo, sabendo que o vosso adversário, quem ele é? O diabo, vive ao vosso derredor. Ele fica esperando você apenas colocar o pé para fora e dizer: eu não quero mais. E ele dizer, como disse para Pedro: Jesus, deixa eu cirandar ele aí, porque uma hora ele está crente, uma hora ele está descrente, uma hora ele crê, uma hora ele não crê mais. Deixa eu cirandar ele. Cirandar é passar na peneira e cair de você só os cacos. O diabo não brinca. Ele fica apenas esperando você colocar o pé fora da graça. E quando você põe um pé fora, ele já passa a cirandar. E a primeira rasteira, pum. E quando você olha Lucas capítulo de número 19, verso 10, diz que o ladrão veio roubar, matar e destruir. Quando você põe o pé fora, você abre brecha. E quando ele abre brecha, ele entra. E quando ele entra, ele toma território. E só Jesus pode expulsá-lo. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o Senhor nos deu vida
e vida eterna no seu nome. Antes fazemos as vontades dos nossos pensamentos e dos nossos deleitos, mas hoje fazemos a vontade do Espírito Santo. E por isso, meu Senhor da glória, eu te peço, Jesus, mediante a tua palavra, que haja os frutos do teu Espírito. O primeiro seja o amor, Senhor, para poder amar aqueles que assim te pertencem, e que haja os frutos da alegria, os frutos da paz, os frutos da longanimidade, os frutos da bondade, meu Senhor, os frutos da fidelidade, os frutos do teu Espírito que haja em nós, mas nos dá domínio para a glória do teu nome santo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Você que nos acompanha, Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, palavra abençoada. Glória a Deus. Spurgeon tem uma frase que ele diz: se você não sente essa guerra,